Olá, minha gente. Eu sou Evelyn Cecília, sou enfermeira, professora de legislação aplicada à saúde, à enfermagem, Sistema Único de Saúde, tá? Saúde coletiva também e diagnóstico de enfermagem. Então, o nosso desafio aqui vai ser revisar juntos alguns conteúdos que são muito interessantes pra gente, principalmente para quem vai fazer o concurso de Campina. Claro que algumas disciplinas, vocês, tanto eu quanto vocês, a gente tem que estudar de maneira isolada, tá? Mas é isso. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo um pouco da minha rotina de estudos. E, pra quem não sabe, eu tinha um Estudigram antes, né? Eu já fazia, compartilhava essas coisas. Eu sei que tem um pessoal que me acompanha há um certo tempo. E é isso, vamos lá estudar juntos. E a gente vai estudar isso aí até o talo. Então, assim, ó. No edital tem alguns conteúdos que eu tenho mais familiaridade, certo? Que da parte de saúde coletiva, legislação, enfim. Então, qual é o meu desafio? Pegar esses conteúdos que eu tenho mais familiaridade, tá? Principalmente no cargo de enfermeiro generalista, tá? E a gente revisar juntos. Vocês coloquem as ideias de vocês nos comentários, se vocês querem fazer algum grupo, enfim. E aí eu vou lendo os comentários de vocês. Os principais conteúdos que eu acredito que vai ser muito bom, né, pra gente revisar, vai ser legislação e ética. Vai ser Lei 8080, Lei 8.142, História da Enfermagem, Administração e Enfermagem, SAI, Sistema de Associação de Enfermagem, que é um conteúdo assim que eu amo de paixão, Clínica Médica, enfim, Clínica Médica aplicada à enfermagem. Enfim, o conteúdo de urgência e emergência eu amo muito, a parte teórica, tá? Eu não sou enfermeira de urgência e emergência, mas a parte teórica eu gosto muito. Então, a gente vai revisar, basicamente, esses assuntos, né? Como também vigilância epidemiológica, que é a minha área de especialização, vigilância sanitária, as políticas, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Política Nacional de Saúde da Pessoa do Adulto, Política Nacional de Saúde da Criança, vacinação, enfim. A gente vai estudar, tá? Esses conteúdos, que são conteúdos que normalmente eu dou em sala de aula. E a gente vai revisar. A gente vai, no bate-papo, numa conversa, num cafezinho, a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sala de vacina, tá? Revisar sobre alguns pré-requisitos estruturais da sala de vacina, tá bom? Então, minha gente, vamos lá iniciar o conteúdo de sala de vacina. E é importante que vocês saibam, né, que eu já trabalho na área do ensino, né, sala de vacina, de saúde coletiva, legislação aplicada ao Sistema Único de Saúde. Então, de certa forma, eu vou trazer para vocês aqui. Meu foco é trazer o conteúdo para quem já estudou esse assunto e a gente revisar de uma forma mais leve, uma forma mais interativa, tá? Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando da proposta. Sobre sala de vacina, a gente revisar e a gente discutir um pouquinho sobre isso. Talvez depois eu marque um ao vivo para ficar mais em tempo real. E aí, gente, o que é importante vocês saberem sobre sala de vacina? Sala de vacina é o destino final da rede de frios. Então, é tudo aquilo que a rede de frios ela objetiva, tá? Então, a sala de vacina, ela tem algumas regras, principalmente regras estruturais e de acondicionamento dessas vacinas. E aí eu trouxe para vocês, assim, com o coração cheio de alegria, né, uma maquete que meus alunos fizeram da sala de vacina, tá? Então, assim, a sala de vacina, aqui no Brasil, ela pode ter um tamanho de 12 metros quadrados, ela pode ter um tamanho de 9 metros quadrados, 6 metros quadrados. Vai depender realmente da necessidade da estrutura dessa unidade. Se é numa unidade integrada, se é numa unidade âncora, se é numa unidade básica única, certo? Que só tem uma equipe de extratenção da família. Qual a necessidade daquele município, daquele bairro, daquela população? Qual a necessidade depois da territorialização, né? Enfim, quantas equipes aquela unidade ela vai estar atendendo? Então, dependendo disso, é que a gente vai ter uma sala de vacina de 12 metros, 9 metros quadrados ou de 6 metros quadrados, tá? O mínimo é 6, o máximo é 12. Vai depender da necessidade. Outra coisa, a temperatura do ar-condicionado. O que é que a RDC 197 de 2017 nos diz sobre sala de vacina? Que a temperatura do ar-condicionado, ela precisa estar entre 20 e 22 graus, tá? Mas ela também pode estar entre 18 e 22 graus, tá bom? Só que, claro, quando você for responder uma questão, você tem que ver quais são as pegadinhas que estão nas outras alternativas e identificar qual a alternativa mais correta, desde que esteja lá entre 20 e 22 graus Celsius ou 18 e 22 graus Celsius, tá bom? Em relação à temperatura da geladeira, muita gente tem já gravado na mente, né, sobre a questão da temperatura dos imunobiológicos serem acondicionados entre mais 2 e mais 8, mas é importante que vocês lembrem que existem algumas exceções, tá? E eu preciso que vocês realmente anotem, né, principalmente para quem fixa melhor o conteúdo anotando. A vacina da febre amarela e a vacina VOP, elas são a exceção da regra. Então, elas duas podem sim ser acondicionadas em temperaturas negativas, tá? Em até menos 25 graus Celsius. Depende do fabricante, depende das indicações, depende do laboratório, tá certo? Então, lembrem disso e coloquem aí, porque pode ser que apareça, né, uma questão com essa exceção da regra, tá? Elas podem sim ser acondicionadas entre mais 2 e mais 8, mas vão existir fabricantes em que elas podem ser acondicionadas até menos 25. Outra coisa, em relação à sala de vacina, é importante que, na perspectiva estrutural, vocês sempre lembrem da questão de descarte, tá? Nós vamos ter o lixo infectado, o lixo comum e o
o pérfuro cortante, né? Onde a gente vai descartar os nossos pérfuro cortantes. É importante lembrar desse conjunto, porque normalmente a gente estuda muito essa parte de resíduos em clínica cirúrgica. Mas em sala de vacina isso também é importante e é cobrado. E pode ser cobrado numa questão mais complexa, numa questão reflexiva, numa questão em que você tem que ler um texto antes para poder responder. Porque resíduos é muito evidente, né? A resposta sempre é muito evidente. Então, normalmente, algumas bancas gostam de contextualizar para tentar envolver ali naquele cenário e, por vezes, lhe deixar um pouco confuso. Então, lembrem sempre da estrutura de descarte também da sala de vacina, tá? Lixo infectado, o pérfuro cortante, que é o Descarpex, e o de resíduo comum. Outra questão também da sala de vacina, que pouco se fala, é sobre a presença de uma janela em uma parede paralela, tá? Que é como se fosse uma saída de ar. Na sala de vacina tem que ter essa janela também, tá bom? Outra questão é sobre a disposição dos materiais de expediente administrativos. Algumas pessoas podem achar que é só mais do mesmo, mas não. É regra também na sala de vacina que se tenha um ambiente para atendimento do paciente e armazenamento dessas informações administrativas. Em algumas salas de vacina, nós vamos ter também uma geladeira apoio, que pode ser utilizada como apoio para outros tipos de materiais, sem ser as vacinas. Mas hoje em dia, o equipamento utilizado é justamente a câmara fria, tá? A câmara fria já foi distribuída aí para diversos municípios do Brasil e ela está sendo fielmente utilizada. E ela é o equipamento realmente mais seguro para estar condicionando essas vacinas. A câmara fria, ela vai ficar ali, numa distância de 20 centímetros a 30 centímetros da parede, tá? Assim como também era a geladeira antigamente, quando era utilizada a geladeira doméstica. Hoje em dia ainda existe algumas unidades que utilizam a geladeira doméstica, mas graças a Deus, a maioria dos municípios já estão aí em fase de transição para um melhor acondicionamento dessas vacinas. Infelizmente, nós sabemos que não é a realidade em todos os lugares, mas, teoricamente, a nossa teoria, ela nos mostra que hoje, né, o preconizado é a câmara fria. Vou colocar uma imagenzinha aqui da câmara fria. E, antigamente, era se utilizada a geladeira. Especialmente a geladeira que não era duplex, tá? Provavelmente vocês não vão pegar questões que falem sobre a questão do uso da geladeira duplex, mas antigamente se caía questão, sim, sobre isso, como se fosse pegadinha, tá? Porque geladeira duplex não pode e nem poderia, naquela época, acondicionar imunobiológicos, tá bom? Então, em linhas gerais, a sala de vacina, ela também precisa ter um piso que tenha de certo modo, que seja fácil de realizar a higienização por completo, tanto o piso, quanto as paredes, quanto o teto, tá? Porque ela precisa ser higienizada. E nós precisamos também de uma maca de apoio, a escadinha, para apoio do paciente, para manejo do paciente. Também precisamos do birô de atendimento, tá? Para registro dessas informações administrativas, de indicadores do Sistema Único de Saúde, que isso precisa ser organizado em cada atendimento de forma individualizada. Até para um melhor acolhimento desses usuários, sejam crianças, adultos, idosos, tá? Gestantes. Então, também, as salas de vacina, elas devem ter ali um suporte tanto de oxigênio, tá? Em casos de emergência, tá bom? Em linhas gerais, a maior parte das questões vai cobrar esses tópicos que eu acabei de mencionar a vocês sobre estrutura de sala de vacina. Então, vamos lá para uma questão. Então, gente, vamos para a primeira questão. Prefeitura de Teresina, Piauí, IDECA 2024. A cadeia de frios é um processo logístico da rede de frios para a conservação dos imunobiológicos. Brasil 2017. Considerando as boas práticas de conservação dos imunobiológicos, é correto afirmar que é permitido o acondicionamento de doses aspiradas de frasco multidose em seringas? As câmaras frias destinam-se ao armazenamento e conservação de grandes volumes de imunobiológicos em temperaturas positivas de mais 2 a mais 8 graus Celsius ou negativas de menos 25 graus Celsius a menos 15 graus Celsius? É recomendada a realização a limpeza do equipamento na véspera de feriado? O refrigerador de uso doméstico é recomendado para o armazenamento de imunobiológico? É recomendada a utilização de termômetro de máxima e mínima em atividade de transporte? Então, gente, aqui a alternativa correta é a letra B, tá bom? Então, a câmara fria, ela nos dá condições de sim armazenar aqueles imunobiológicos que precisam estar armazenados entre mais 2 e mais 8, tá? E se for no caso de uma câmara fria específica para aqueles imunobiológicos que precisam estar armazenados entre menos 25 graus Celsius e menos 15 graus Celsius, eles também podem ser armazenados dentro dessa perspectiva, porque a câmara fria ela tem um modo de modulação de temperatura maior, que possibilita a gente, enquanto profissional, trabalhar com mais ferramentas de conservação. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, tá bom? Então, vamos aí para a segunda questão, tá? Questão 2, né? Que aqui é a questão 5. A respeito da rede de frios do Programa Nacional de Imunização PNI, do Ministério da Saúde, considere as afirmações.
A conservação dos imunobiológicos nas diversas instâncias da rede de frio prevê o tempo de armazenamento e temperatura, variáveis determinantes para a promoção de operações seguras na cadeia de frios. Alternativa 2. O congelamento afeta as vacinas adsorvidas por meio da quebra de ligações existentes entre antígeno e adsorvente, acarretando na formulação de grânulos de alumínio, os quais são maiores e mais pesados e, portanto, sedimentam mais rapidamente. Alternativa 3. Manter a estabilidade da temperatura das vacinas no armazenamento e no transporte e prevenir o congelamento dos imunobiológicos. São etapas críticas para assegurar a qualidade dos produtos. Alternativa 4. Os dispositivos de embalagem utilizadas com maior frequência para acondicionamentos de imunobiológicos são as primárias, secundárias e terciárias. Então, aqui, gente, é importante que vocês prestem atenção que ele está falando de variáveis diferentes, né? Inicialmente, ele está falando da variável ali de organização do serviço da rede de frios, né? E de estruturação, de como deve funcionar na alternativa 1. Na 2, ele está falando aqui sobre o armazenamento e o que é que pode acontecer se houver uma quebra nesse armazenamento. No 3, ele está falando também de armazenamento e de transporte e sobre a qualidade das vacinas. E na alternativa 4, ele está falando sobre os dispositivos de armazenamento, né? Que existem os primários, secundários e terciários. E aí eu sei que muita gente não estudou isso na faculdade, né? Dispositivos de armazenamento primário, secundário e terciário. Então, gente, basicamente as embalagens primárias, secundárias e terciárias são classificadas assim. As primárias, né? Quer dizer, todas as embalagens dessa classificação são aquelas que têm contato com o produto de certa forma, tá? Então, as embalagens primárias de vacina são aquelas, tipo frasco ampola da vacina mesmo, tá? Que tem contato direto com a vacina. Vai ser a embalagem primária. Aquelas caixas de papelão que parecem cartuchos, que vêm várias vacinas, elas são as secundárias. E as terciárias são aquelas caixas de vacina que vem algum dispositivo, alguma parte ondulada, que elas são mais reforçadas. Então, nós temos as primárias, que é realmente o frasco ampola, né, de fato. Nós temos a secundária, que é a embalagem de papelão das vacinas, normal, convencional. E nós temos as embalagens de imunobiológicos terciárias, que são aquelas embalagens mais reforçadas e que têm algumas partes onduladas, tá? De um papelão mais espesso. Certinho? Então é isso, minha gente. Se gostaram, se inscrevam aqui, deixe a curtida de vocês para me ajudar aí a crescer aqui no YouTube. E se quiserem entrar no grupo do WhatsApp, entrem pelo link aqui embaixo, tá? Vou deixar o link do meu fone de ouvido maravilhoso aqui para vocês também.